voltando ao processo da condução de calor, tá? Vamos aprofundar aqui uma coisa que eu não vou cobrar de vocês na prova, mas que é importante para quem pretende disputar a vaga em cursos mais concorridos, tá? Essa é uma barra metálica, tá? Aqui temos 2 pregos ou parafusos que estão fixos nessa barra por cera de vela, tá? Eu derreti a vela aqui e fixei esses 2 parafusos. Aqui, no processo de condução de calor, acender essa chama aqui, ó, o calor vem se propagando aqui por condução, tá? Se você fizer esse experimento em casa, você vai ver. Então, ele vem chegando, ele faz a cera derreter e os parafusos caem, tá? Essa é uma forma de demonstrar a condução, que o calor se propaga por meio da condução, tá? Mas esse não é o mais importante para essa aula. O que eu quero aqui é o seguinte: falar do fluxo de calor, tá? E eu não, como eu disse, novamente, não vou cobrar na prova, mas se você quiser disputar uma vaga num curso mais concorrido, é importante você saber tudo, ou o máximo possível. Devido à diferença de temperatura entre as extremidades A e B, há um fluxo de calor ou uma corrente térmica dentro do material lá, tá? A intensidade desse fluxo é definida pela razão entre a quantidade de calor que atravessa uma secção transversal da barra e o intervalo de tempo. Também falei o que era a secção transversal da barra, vamos prosseguir. O fluxo é definido por isso aí, ó. Calor, a quantidade de calor que atravessa lá aquela barra metálica no intervalo de tempo. Vamos aqui agora fazer um gráfico, mostrar aquela situação num gráfico, tá? Aí aquecendo a barra. O que acontece aqui, ó? Essa parte que está sobre a chama sempre vai estar mais aquecida, ou melhor, vai estar com uma temperatura maior que essa parte que está distante aqui, ó, tá? Então, a temperatura aqui vem caindo linearmente, tá? Tentei mostrar isso aí com as cores. Essa parte está mais quente, essa aqui vai sempre diminuindo a temperatura aqui, ó, tá? Num gráfico, isso vai ficar assim, ó. Tá aqui o eixo da temperatura e esse aqui, a medida do tamanho do cara lá da barra, tá? Aqui no 0, onde está a chama, e ali um comprimento L. Olha, o que vai acontecer com a temperatura? Ela está numa temperatura A e vem caindo linearmente aqui, ó, tá? Até chegar a uma temperatura θB, beleza? Na ponta aqui da área. Então aqui nós temos o A e o B, ponto A e ponto B da barra, início e fim. Vamos ter aqui uma diferença de temperatura nessa barra, tá? Após o intervalo de tempo, o fluxo de calor se dá de forma permanente ou estacionário. Nesse caso, o fluxo é o mesmo ao longo da barra e a temperatura ao longo dela obedece a esse gráfico aí. Então, aí, o que eu quis dizer com fluxo permanente? Lembra lá que eu falei, ó, uma mangueira completamente cheia d'água. Se eu colocar uma gota d'água aqui, vai sair uma gota d'água lá na ponta, tá? Então, esse é o regime estacionário, em que cada caloria que entra aqui vai atravessar essa barra metálica e essa diferença de temperatura vai permanecer aí, tá? Constante. A diferença de temperatura permanece constante. No regime estacionário, o fluxo térmico depende de 4 fatores: da área A, da secção transversal da barra, do seu comprimento L, da diferença de temperatura entre as extremidades e do material K do qual a barra é feita, tá? Então, tá aí, ó, a nossa forma do fluxo é, no regime estacionário, K, que é o coeficiente de condutividade térmica, A, que é a área da secção transversal. Lembra quando eu mostrei o pincel para vocês visualizando ele, só a pontinha lá? Aquilo é a área transversal do pincel, da secção transversal do pincel. Delta θ é a diferença, o módulo do delta θ, ou seja, o módulo da variação da temperatura, tá? Que é a temperatura do ponto A menos a temperatura do ponto B, ou vice-versa, não, você vai usar só o módulo, dividido pelo comprimento da barra.
Então, ó, analisando essa equação, você precisa já enxergar algumas coisas, ó, tá? O fluxo de calor, dependendo disso daí, ó, quanto maior a área, maior o fluxo de calor. Quanto maior é a variação da temperatura, maior o fluxo de calor. Quanto maior for o K, maior o fluxo de calor, ou seja, passa mais rápido o calor, tá? E quanto maior for a barra, menor vai ser o fluxo de calor, né? Então, pensa aí na água, a mangueira atravessando a água. A mangueira atravessando a água. A água atravessando a mangueira. Quanto maior for a mangueira, mais tempo a água vai levar para atravessar aquela mangueira, né? Então, a mesma coisa acontece aí com o calor, beleza? Na tabela, na página 23, tem uma tabela com o K de diversos materiais lá, tá? De gases e alguns sólidos e metais também, tá? Quanto maior for o valor desse K, melhor vai ser o fluxo de calor através desse material, ou seja, ele vai ser classificado como um bom condutor ou um bom isolante. Quanto maior for o K, bom condutor. Quanto menor for o K, bom isolante, beleza? Próxima aula, exercícios resolvidos. Vou fazer agora bastante exercício, pelo menos uns 5 ou 6, para vocês terem uma base legal aí. Valeu, galera. Até a próxima.